Olá, eu sou o Vlad Oliver. Neste vídeo a gente fala sobre alguns truques que você pode usar para ir se aprimorando no processo de sculpt da sua personagem. Como não tem um jeito único, nem um jeito certo de fazer as coisas, não adianta a gente ficar mostrando o nosso jeito de fazer as coisas. Encontre o seu jeito e esculpe aí a bagaça, folgadão. Bem, nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de sculpt da nossa bonequinha. E eu não quero deixar ninguém frustrado, mas eu já expliquei a vocês que eu não pretendo mostrar o processo de sculpting inteiro, ok? Porque existem milhares de time-lapses por aí e não tem um processo certo de fazer, ok? Então não faz muito sentido a gente mostrar o nosso processo, porque o sculpt é um processo muito autoral, ok? Ele depende muito de você enxergar coisas, ok? Você observar como é feita uma modelagem e você ter uma proficiência no software que te permita reproduzir aquilo que você está vendo aqui, ok? De maneira adequada, ok? Então, o que eu diria a vocês? Vou parar num momento aqui, por exemplo. Assistam um vídeo da sua preferência, ok? Um vídeo que interesse a vocês, ou que tenha um formato que seja razoável, ok? Eu, por exemplo, sugeriria uma coisa que a maioria dos professores vai querer me matar, entendeu? Mas acreditem, é funcional. Você tem o see-through para isso, ok? Você consegue enxergar, ok? Vou trazer minha boneca aqui. Veja, você consegue enxergar o que você tem a fazer, ok? Quais são os objetos, os processos que você pode trabalhar, ok? E você pode ir adequando com mais precisão aqui. Você pode ir lentamente fazendo os ajustes que são necessários e entendendo melhor a conformação do teu modelo em função do modelo que você está usando como referência. Vejam, cada um escolhe a referência que quiser, não tem a bonequinha certa, não tem o jeito certo de fazer a bonequinha. Eu escolhi essa aqui, do Daniel Solovyov, que apesar de ele ser um cara relativamente novo, eu acho que ele tem um faro para o biotipo que é muito interessante. Eu gostei muito desta forma e acho que isso tem muito a ver com a nossa bonequinha. Eu posso comparar com a boneca do Matt Turrell, por exemplo. Ela é uma boneca mais Disney, mais polida, ok? E não tem essa de dizer qual é a melhor, ok? Você que tem que entender qual o resultado que você pretende, ok? Então, o see-through é uma das ferramentas interessantes para você usar. E algumas coisas que eu percebi no nosso processo é o seguinte. Primeiro, é o uso de outras interfaces. Aqui você está mudando só de color, mas aqui você muda a interface especificamente. Por que disso? Porque a ferramenta Ghost aqui, infelizmente no Brasil, os monitores eles estão simulando 1920 por 1080 através de um formato de 1700 linhas, ou seja, determinadas configurações aqui o Ghost fica lá embaixo e você não consegue vê-lo, ok? Outra coisa que eu achei interessante também ninguém fala sobre essas duas ferramentazinhas aqui. Elas modificam a maneira como você gira o objeto, ok? Eu não vi em lugar nenhum dizer isso, mas é interessante mostrar para vocês que existem outras formas, ok? Vejam, não quero criar uma confusão, eu sempre uso o formato default para que as pessoas se ambientem, ok? Mas basicamente é isso aí. O que eu pretendo fazer é o seguinte, os bons escultores, eles dividem a sua escultura em peças para poder trabalhar separadamente, ativam a simetria para poder trabalhar com a simetria da figura, ok? Geralmente, só no final do processo de escultura, eles
fazem a junção entre as peças, quando você não precisa mais, não tem mais dificuldade de, vamos dizer, você vai mover essa peça aqui e acabar movendo parte da estrutura, se ela tiver colado. Ou seja, depois a gente vai mostrar o Dynamesh, que junta, e há alguns processos que mostram a junção entre um objeto que já teve um Zero Mesh, ok? Shift F, vamos olhar aqui em cima, o meu objeto aqui, ok? Alguns objetos que já tiveram um Zero Mesh de um objeto que ainda vai receber o Zero Mesh. Como é que você faz a junção? É possível você fazer essa junção sem usar o Dynamesh, ok? Então nós vamos comentar alguns dos truques que você pode usar para otimizar o seu modelo. Mas basicamente é desnecessário mostrar mais um time-lapse, onde você mostra o seu processo e não, ou melhor, onde você mostra o meu processo e não o seu processo de modelagem, ok? Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo. Uma coisa que eu esqueci de comentar, que eu queria comentar neste vídeo, é o seguinte: se vocês seguirem, por exemplo, o Daniel Solovyov, prestarem atenção ao processo dele, vocês vão perceber o seguinte: na verdade, com 3 ferramentas, que é essa Standard, o Clay e o Move, ok? Com essas 3 ferramentas você consegue modelar tudo o que você quer. Só que é o seguinte: algumas pessoas, por exemplo, o Daniel Solovyov, ele usa a ferramenta Standard para fazer a maioria das coisas, na base do desenha e extrai, desenha, extrai, desenha, extrai, ok? Outros modeladores, como o Matt Churro, por exemplo, eles são mais sofisticados na modelagem. Então eu sugeriria a vocês que ao longo do tempo não se acomodem em poucas ferramentas, ok? Vocês podem, o software é pródigo em mostrar milhões de ferramentas aqui, tem mais umas tantas que foram desenvolvidas pelos usuários, etc, ou no site da Pixologic, ok? Mas é sempre bom você testar algumas outras coisas que você queira utilizar para complementar, ok? Nós vamos voltar a falar nisso na hora de extrair as roupinhas, porque eu mostrei para vocês um processo que se usa para fazer drop, ou seja, para fazer dobras no tecido, sem usar ferramentas de torção, só usando máscara e a ferramenta Move, ok? Que ela cria umas dobras bem interessantes. Mas, como eu falei, eu volto a insistir, não tem um jeito certo e muita gente acaba se acomodando nas 3 primeiras ferramentas, ok? Se você puder variar, é bom. Agora sim, nos vemos no próximo vídeo. Isto é um treinamento. Aqui a gente esculpe a nossa malha. Desculpe a nossa falha. Se você gostou, não esquece da gente. A gente precisa da sua participação para continuar por aqui. Ensino gratuito de tecnologia, eu abraço essa causa. Abraço você também.